Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Quando você pergunta se não é mais para celebrar a ceia do Senhor, eu acho que você foi seduzido por pregadores da web que tentam anular uma importante ordenança que o Senhor deixou, que é a celebração da ceia do Senhor. Você alega que as instruções que nós encontramos na Palavra de Deus já não servem para nós, porque em 1 Coríntios 11, Paulo não estaria dando instruções, mas ele estaria apenas repreendendo os cristãos por estarem celebrando algo que não devia ser celebrado. O seu argumento é que Cristo já estava vivo e não faria sentido fazer algo em memória de alguém, porque celebramos a memória apenas de pessoas mortas. E você acrescenta que seria um absurdo beber um cálice contendo o sangue de alguém. Bom, só de mencionar beber sangue, eu posso deduzir que você ainda possui uma ideia equivocada do que seja a ceia do Senhor, que deve ter ficado em você desde os tempos do catolicismo. Se essa ideia de o pão se transformar em carne e o vinho em sangue, na sua cabeça é verdadeira, não serve. Ela não tem fundamento bíblico. E aí a sua reação a isso também não tem fundamento. Eu digo isso porque você foi enganado por alguns hereges moderninhos que pregam na web, no YouTube, em outros lugares, contra a ordenança do Senhor, a qual ele primeiro instituiu quando ainda não tinha morrido, portanto em vida. E depois de morto e ressuscitado, portanto mais uma vez em vida, foi revelada a Paulo essa instituição da ceia. Então o argumento cai por terra porque em ambas as ocasiões, tanto quando Jesus a instituiu, como quando Paulo a recebeu por revelação, o Senhor estava vivo. A ceia instituída pelo Senhor em meio à celebração da Páscoa podia ter o seu caráter judaico naquela ocasião, mas quando Paulo recebeu a sua revelação e instruiu os coríntios do modo correto de celebrá-la, ele não estava escrevendo para judeus, mas para gregos, convertidos do paganismo. Paulo precisou corrigir os coríntios porque eles tinham transformado a ceia numa refeição qualquer, sem qualquer respeito e sem discernir o que ela significava. E isso eles provavelmente tinham trazido dos costumes cerimoniais dos pagãos com seus banquetes descontrolados. Essa transformação da ceia em uma refeição qualquer é vista hoje em alguns grupos que se afastaram das denominações e nessa refeição qualquer eles recebem até incrédulos, com o argumento de que a ceia significaria repartir alimentos com os menos favorecidos. O diabo tem conseguido usar alguns dos seus ministros de justiça, como são chamados em 2 Coríntios 11:15, para influenciar cristãos a se recusarem a fazer aquilo que o Senhor instituiu e usam para isso raciocínios falazes. O diabo não quer que o sacrifício de Cristo seja anunciado até que ele venha. Quando então, aí sim, deixaremos de celebrar essa ceia. Este sim será o sinal para ela deixar de ser celebrada pelos cristãos, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 1 Coríntios 11:26. Nós não anunciamos um Senhor morto, nós anunciamos a morte do Senhor. Durante séculos, cristãos recordaram o Senhor, anunciaram sua morte, e agora aparecem alguns aí enviados por um anjo de luz, travestidos de ministros de justiça, para argumentar e promover desobediência à mais preciosa das únicas duas ordenanças que o Senhor nos legou. A outra é o batismo, que alguns moderninhos também dizem que não existe mais. Esses ímpios, e são ímpios, se acham com maior autoridade do que o próprio apóstolo, para dizer que não é para fazer aquilo de que Jesus disse: fazei em memória de mim. Fazei em memória de mim. Nós fazemos em memória de Jesus e anunciamos a sua morte. É muito importante isso. Nós não fazemos em memória da sua morte e anunciamos Jesus, ao contrário. Os que ensinam a supressão da ceia do Senhor costumam ser pessoas que criticam denominações, criticam dízimos, pastores, pedidores de dinheiro e tudo mais. Aí eles ganham a simpatia dos que estão cansados dos sistemas religiosos. Mas não se engane, Satanás sabe muito bem como cativar pessoas de diferentes desejos e sabores. E como existe hoje uma tendência de se criticar aquilo que fazem os mercadores da fé, da TV,
Então o diabo ataca também nessa seara. Não seja tolo, seguindo esses que negam a verdade, ou que ensinam que quando Paulo revelou as palavras do Senhor para ele, para Paulo, não para os outros apóstolos, foi para Paulo que ele revelou isso primeiro. Fazei isto em memória de mim. Não acredite quando disser para você que ele estivesse querendo dizer, não fazei isso em memória de mim. A esses, bem cabe a advertência de Isaías, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce, do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Isaías 5, de 20 a 21. Mas o que nós encontramos na prática dos primeiros cristãos? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2,42. E no primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até meia-noite. Atos 20, versículo 7. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. 1 Coríntios 11, 23 a 26. É neste ponto que sempre aparece alguém argumentando que, onde nós lemos partir o pão, devemos entender que isto significa repartir o pão com os menos favorecidos. Bem, para alguém assim, eu só posso sugerir que procure aprender o idioma português. Um dicionário será suficiente para mostrar que o significado de partir é dividir em partes. Dividir em partes, quebrar, separar em duas ou mais partes ou porções. O mesmo dicionário vai dizer que repartir é dividir em grupos, distribuir, partilhar, compartilhar, espalhar. É diferente. Portanto, quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós partimos ou quebramos o pão. Mas quando fazemos caridade para os necessitados, nós repartimos alimentos e bens com os menos favorecidos. Mas isso nada tem a ver com a ceia do Senhor. Ou então nós estaríamos dizendo que até pagãos e ateus partem o pão. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.